Good evening, everyone. Today we are going to discuss the Prisma checklist. Thank you again, Italo, for this speech. So feel free to start, okay? Okay, thank you, Vinicius. Good night. My name is Italo Silva. I am a PhD study at Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, Brasil. Today, I will present the Prisma 2020 statement, a update guideline for report systematic review. The preferred report items for systematic review and meta-analysis Prisma statement, published in 2009, was designed to help systematic reviewers to trans- transparently report why the review was done and what the actors did and what they funded. Fund. Over the past decade, advancing systematic review methodology and terminology have necessitated a update in the guideline. The Prisma 2020 statement replaced the 2009 statement and includes new report guidance that reflects advancing in methods to identify, select, appraise, and synthesis of studies. The systematic review must contain identifying the report as a systematic review in the table. Through abstract, see the Prisma 2020 for abstract checklist. Introduction must contain describe the rationale for the review in the context of existing knowledge and provide an explicit statement of the objectives or questions the review addressed. Methods must contain identifying the inclusion and exclusion criteria for the review and how studies were grouped for the synthesis, specifying our database, registry, websites, organization, reference list, and over success of or consulted to identify studies, specifying the date when which source was last searched or consulted. Present the full search strategy for our database, registry, and websites, including an features and limits used, specifying the methods used to decide whether a study meets the inclusion criteria for the review, including how many reviewers, whether they worked independently, and, if applicable, details of automation tools used in the process. Specifying the methods used to collect data from report, including how many reviewers, however, whether they work independently, and process for arbitrating or confirming
data for study investigators, and, if applicable, details of automation to using in the process. List and define all outcomes for which data were sought. List and define all over variable for which data were sought. For example, participant and intervention characteristics and funding sources. Desc- Describe and assumptions made about and missing or unclear information. Specify the methods used to assess the risk of bias in the included studies, including details of the tools used, how many reviewers, whether they worked independently, if if applicable, details of automation tool using the process. Specified for each outcomes the effects measured using the synthesis or a presentation of the results, for example, risk ratio and mere difference. Describe the process used to decide if the studies were eligible for each synthesis. Describe and methods required to prepare the data for presentation or synthesis, such as handling of missing summary statistic or data convection. Describe and methods used to tabulate or visually display results of individual study and synthesis. Describe and methods used to synthesize results and provide a rationale for the search. If meta-analysis was performed, describe the model and methods to identify the presence and extent of statistical heterogeneity and software pack used. Describe and methods used to explore possible cause of heterogeneity among study results, for example, subgroup analysis and meta-regression. Describe and sensitivity analysis conducted to assess robustness of the synthesized result. In result must contain describe and methods used to assess risk of bias due to missing results in a synthesis. Describe and methods used to assess confidence in the body of evidence for an outcome. Describe the result of the search and selection process from the number of recovery identified in the search to the number of studies included in the review. Ideally, use a flow diagram. Cite studies that might apply to meet the inclusion criteria, but which were excluded, and explain you why they were excluded.
cite it including studies and present its characteristic, present assessment of risk of bias for which included study, for all outcomes present for which it study, summary statistic for which group where appropriate, and an effect estimate and its precision. For each synthesis, Barth summarize the characteristic and risk of bias among contributing study, present result of our statistical synthesis conducted, if meta-analysis was done, present for which summary estimate, present for which summary estimate and its precision. For example, confidence interval. And measure of statistical heterogeneity. If compare groups, describe the direction of the effect. Present result of our investigators of possible cause of heterogeneity among study result. Present result for our sensitivity analysis conducted to assess the robustness of the synthesized results. Present assessment of the risk of bias due to missing results arising for report bias for which synthesis assessed. Present assessment of confidence in the bodies of evidence for which outcomes assessed. Discussion. Provide the general interpretation of the result in the context of over evidence. Discuss and limitation of the evidence including in the review. Discuss and limitation of the review process used. Discuss implication of the result for practice, policy, and features results. Over information must contain provide registration information for the review, including registry name and registration number. Indicate where the review protocol can be assessed, or state that a protocol was not prepared. Describe and explain an amendment to information provided at registration or in the protocol. Describe sources of financial or non-financial support for the review and the role of the funders in the review. Declare and competitive interest of the review actors. Report with the following are publicly available and where they can be funded. For example, template data collection forms, data extracted from
including studies, data used for our analysis, analytic code, and any other material used in the review. Thank you. Muito obrigado a todos. Agora nós vamos abrir para discussão e para a gente fazer aquela pequena prática para preencher o checklist de Prisma. Só antes da gente ir para esses próximos passos, eu queria só ressaltar, porque tem um pessoal que vai estar acompanhando a gente aqui no canal também, no YouTube. Aqui a gente vai preencher o checklist Prisma de acordo com a revisão sistemática já publicada por mera conveniência para a gente treinar aqui, identificar os tópicos, né? Mas o checklist Prisma ele é utilizado para reportar uma nova revisão sistemática. Só para deixar claro, para a gente não confundir e começar a achar que o Prisma é um instrumento para avaliar qualidade metodológica de revisão sistemática, tá? A gente não está aqui, não vai estar aqui avaliando qualidade metodológica. A gente vai estar só por questão de ser mais fácil mesmo, a gente vai estar pegando a revisão sistemática e identificando cada item, tá? Muito obrigado, pessoal. Abro aí para discussão. Obrigado pela apresentação, Ítalo, bem clara e objetiva. Eu acho que a questão do Prisma, você falou aí, né, um ponto importante. Muita gente confunde o Prisma como se fosse um instrumento para avaliar a qualidade da revisão sistemática e não é. Ele simplesmente um checklist para falar quais informações que a gente tem que reportar ali, seja no protocolo, uma revisão sistemática, né, já realizada, mostrando transparência, né? Para avaliar a qualidade, a gente tem o Amistar 2, né, a segunda versão da Amistar, que é para revisões de eficácia, né? Para revisões para outros tipos de perguntas, a gente nem tem instrumentos ainda validados, mas você poderia tentar adaptar a Amistar 2 aí, né, assim, dependendo do delineamento de pesquisa, essas coisas, né, que você vai utilizar ali como padrão ouro, pergunta clínica. Mas eu acho que é muito importante ter isso claro, essa questão aí, que as pessoas confundem muito esse instrumento para isso, né? E que, assim, ainda há muita dificuldade de entender certos itens no Prisma, né? Na hora de reportar, por exemplo, quando fala de limitação, na discussão, você vai reportar a limitação da sua revisão. Muita gente pega a limitação da evidência e joga como se fosse limitação da revisão, né? É bom deixar claro, são duas coisas diferentes, né, Vinícius? Uma coisa é você ter achado uma evidência baixa, e outra Isso, coisa é os seus métodos, né? exatamente. Você tem uma revisão que pode ser excepcional sem nenhum artigo, às vezes, né? Tem copy and review sem artigos, né? Então as pessoas acabam confundindo. Outra coisa que acontece muito na hora de reportar, seja o abstract, seja o text, comete o famoso spin, né? Onde que conclui conclui certas situações da revisão sem ter resultados que suportem essas conclusões, né? Então, isso também é muito sério, porque a revisão sistemática é tido como padrão ouro para tomada de decisão, né, de gestores, clínicos, pesquisadores, então tem que tomar cuidado. Se atentar também na hora de reportar resultado em qualquer situação aí, né, seja num abstract para congresso ou no artigo completo, hoje não o reportar que alguma coisa é melhor do que a outra, ou existe uma associação, explica alguma coisa e simplesmente é baseado em valor de P, né? Isso não é o suficiente. Mais uma vez que a gente já falou isso, valor de P simplesmente
ele mostra o quanto o percentual, a probabilidade da gente rejeitar ali a hipótese nula, né? Então, mesmo que você tenha ali um P menor que 0,0001, né, que a chance é muito pequena de ser o acaso, né, que você encontrou aquele resultado, estatisticamente falando, aquilo não é sinônimo de tamanho de efeito, né? Tamanho de efeito, você tem que pegar a estimativa e ver se aquilo ali é clinicamente relevante, né? Então, isso é completamente diferente. E para tamanho de efeito é sempre interessante a gente mostrar aí, ao invés de valor de P, a questão do intervalo de confiança, onde você vai ter a precisão ali da sua estimativa, que aí sim você vai ter uma visão mais real ali, se aquele efeito, aquela associação, aquela predição, ou seja, o que for ali de resultado, foi realmente clinicamente relevante ou não, né? Então, acho que são três coisas que as pessoas aí na hora de escrever, planejar e na hora de ler revisão sistemática tem que tomar muito cuidado, né? É isso que eu tenho para começar. Abro aí para os demais para discutir. Com certeza. Ô, Vinícius, eu só queria falar uma coisa antes, porque a gente, como eu disse, quem estiver acompanhando a gente no canal, isso tudo que o Vinícius falou ressalta a importância de se ler a plenitude do trabalho, né? Porque tanto o SPIN quanto os métodos inadequados, que a gente tem, a revisão sistemática é o padrão ouro, mas tem muita revisão sistemática com os métodos que deixam a desejar ou com a conclusão que não é suportada pelo resultado. Então, às vezes, acaba o pessoal falando, mas tem revisão sistemática. Tá, mas vamos ver qual é essa revisão sistemática, né? A importância de buscar ler o projeto como um todo e não ficar preso à conclusão de autores, né? Porque a conclusão e a discussão ela é seriamente enviesada pela ideologia do autor, né? Pelo que ele acredita. Então a gente tem que buscar e lá ver o método é adequado, beleza. Então vamos ver o resultado. Está bem reportado, aí a gente faz nossa análise em cima do resultado. Complementando aí o que você está falando, Ítalo, a importância, infelizmente, na formação da profissão, não só da fisioterapia, mas profissional da saúde, é uma carência muito grande de se desenvolver aí a prática baseada em evidência, que é fundamental, né? Para a pessoa ter ali, na parte principalmente que a gente está falando aqui de busca da evidência, ter essa avaliação crítica, né? Então, o mínimo é você ler o artigo completo, né? Você tem que pensar, é igual manchete de jornal, você lê lá o título, você acha que, nossa, achou um negócio que curou o câncer, aí você vai ler, não é muito bem isso, né? E aí, primeira coisa é você ler tudo, e além disso, você saber criticamente ler aquilo ali, né? Porque nem tudo que foi feito ali foi feito da maneira adequada. Pode ter vários fatores de confusão que faz com que aquele resultado ali ele não seja confiável. E aí aquele ali não presta, né? Você tem que tomar muito cuidado. Então, é muito importante aí a formação em prática baseada em evidência e também formação em análise crítica, né? Não só na graduação, mas na pós-graduação, né? Então, atentar quanto a isso. Perfeito. Alguém tem mais alguma coisa para complementar, pessoal? Se não, vamos aqui para. Eu peguei uma versão em português para ficar mais fácil aqui da gente discutir. Nem estou achando ela. Vai em inglês mesmo. Daqui do Prisma. Então tá. O primeiro tópico, como eu falei lá na apresentação, é a identificação da revisão sistemática no título, né? E que, como a gente pode ver no estudo que a gente pegou aqui como base, vem bem claro aqui a revisão sistemática com meta-análise, e ainda vem estabelecendo, que a gente vai ver lá na frente, que foi segundo as recomendações GRADE, que a gente vai ver tem uns pontos aqui para frente, tá?
Eu não quis trazer detalhes sobre o Abstract, porque é basicamente o checklist Prisma, só que ele vem bem mais resumido. Tem uma seção só para o Abstract, sabe? Tá? Aqui na introdução, o que é primordial na introdução aqui que a Prisma traz? A gente tem que deixar muito claro, né, a nossa justificativa, né, no contexto ali daquela revisão, o que se sabe, para desenvolver aquela revisão, e também a gente tem que deixar muito claro nossos objetivos ou nossa pergunta principal. Aqui a gente não vai ficar lendo toda a introdução, mas o trabalho aí, pessoal que leu, quem tiver interesse em ler, traz muito bem o apanhado, como tem que ser uma introdução mesmo, né? Algo bem rápido, bem sucinto, trazendo o apanhado geral, a justificativa para se fazer o trabalho e os objetivos. Perfeito. Ítalo, é importante falar um pouquinho na questão da introdução, é que a gente tem o costume, né, de fazer aquele resumo da arte, né, na dissertação, nas teses são comuns, mas no artigo científico, as introduções são curtas, né, 3, 4 parágrafos, por causa da questão ali de espaço mesmo. E aí, o que importa na sua introdução é você ter um argumento que justifique por que que você deve fazer, porque que você está lendo aquele estudo, né? No caso aqui, uma revisão sistemática. Então, para suportar esse argumento aí, além de você escrever bem isso, é bem claro qual que é o gap, a lacuna na literatura, para suportar isso, você sempre deve usar referências recentes e que realmente suportam aquele argumento. Então, se você está falando ali de epidemiologia, estudos epidemiológicos, se você está falando sobre, sei lá, de risco, você tem que pelo menos ter um estudo longitudinal, né? Prognóstico, estudos longitudinais, estudos transversais não responde nada, né? É questão de é, guidelines aí, ou revisões prévias também, quando você quer atualizar. Então, isso é fundamental, a gente sempre está usando, às vezes, enche de referência e acha que está bom, e está horrível, né? Então, você tem que usar referências boas ali. Outra coisa, a introdução ela é importante para argumentar ali, mas na hora de você fazer a análise crítica, né, sobre a sua, né, o estudo, seja revisão ou qualquer outro estudo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque gasta-se muito tempo lendo introduções e para o clínico tomar a decisão dele ali, fazer análise crítica, não necessariamente ele tem que ler muito a introdução e a discussão, porque elas geralmente elas seguem, elas são enviesadas pela opinião do autor. O que ele quer passar ali, ele vai suportar com a referência, né? E que ele quer ali, né? O E caminho dele ali, né? A decisão dele. Então, para a hora de fazer essa análise crítica, tem até um livro que chama How to Read a Paper, tá? Que eu acho que também tem a versão em português. Tem até artigos aí que ajudam né, a guiar os autores a ler de maneira mais pragmática ali e analisar criticamente essas revisões. perfeito, Vinícius. Ô, pessoal, vocês fiquem à vontade para pegar a palavra e falar, tá? Eu vou passando aqui, mas a parte de ser expositiva já passou. Aqui é do debate mesmo. E só uma coisa que eu esqueci de falar: quando você for preencher lá seu prisma, tá? Seu checklist, aqui você vai colocar a página que está localizada, tá? Que a maioria das revistas hoje ela exige, quando você vai fazer a submissão do trabalho, você tem que anexar também como arquivo complementar, né? O checklist da Prisma preenchido, tá?
Então, se a gente for aqui para o próximo tópico, que seria o 5, que é os critérios, né, de inclusão, exclusão, os critérios de elegibilidade, eles têm que estar claro. Isso, se você quiser complementar, Vinícius, mas um ponto chave fundamental de qualquer revisão sistemática, né? Se você não tem um critério de inclusão e exclusão claro, assim, a revisão já meio que foi por água abaixo. Se eu quero ver eficácia, eu tenho que ter, por exemplo, né? Se eu quero ver, falando da inclusão da questão do desenho de estudo, se eu quero ver eficácia de intervenção, tem que estar muito claro que é estudo clínico randomizado ou quase randomizado. Se eu quero ver prognóstico, tem que estar muito claro que é um coorte com o Inception lá, né? Que é o coorte de iniciação. E por assim vai. Se eu quero fazer uma revisão de um tema epidemiológico, meus estudos têm que ser estudos epidemiológicos. Então, assim, primeiro para mim, ponto-chave na introdução é isso aqui, ó, se os critérios de inclusão e exclusão estão bem descritos. Porque se não tiver, a revisão já foi por água abaixo. Você falou bem aí, a questão né, de especificar isso aí, já no protocolo, a gente determinou a pergunta clínica previamente, que ela é importantíssima, né? Ela tem que ser clara e respondível. A gente tem né, o acrônimo PICO aí para eficácia de intervenção ou aquelas adaptações para outros tipos de pergunta. E ela serve também para determinar o que a gente, quais são os pontos que a gente tem que especificar de critérios de inclusão e exclusão, né? Então, usando o PICO aqui, para a população, qual que é critério de inclusão e exclusão, qual que é a intervenção, critério de inclusão e exclusão, comparador e o desfecho de interesse, o delineamento, né? Sobre o delineamento, antigamente, algumas revistas até aceitavam a questão de delineamentos que não seriam padrão ouro, tá? Mas hoje em dia, revistas de impacto, a maioria não tem aceitado se não for delineamento padrão ouro. Por quê? Porque o resultado vai ser totalmente enviesado, né? Ah, mas aí você pode justificar, mas não tem delineamento padrão ouro. Então, o que que você tem que fazer não é uma revisão. Você tem que fazer o quê? É um Estudo estudo primário, né? primeiro. Exatamente. Perfeito. Aí, aqui, passando bem rápido, para a gente não ficar gastando muito tempo, aqui a gente já tem claramente, ou aqui, né, o S lá, que seria do final da pergunta, da pergunta Pico, né, que é qual o tipo de estudo, que são estudos controlados, randomizados e quase randomizados, tá? Aqui a gente já tem que são participantes com 60 anos ou mais. Aqui a gente já tem o P da população, tá? Com dor lombar específica, né? E aqui a gente tem o nosso T lá da terapia, que é investigar a efetividade da terapia conservadora, né? Para quem não é da fisioterapia, no caso a gente está falando aqui de qualquer coisa que não seja invasivo, que não, por exemplo, não seja uma cirurgia. Então aqui isso seria o nosso T aqui de terapia, né? O De Wix, intervenção, o I de intervenção, desculpa, eu perdi aqui E aqui a nossa nosso educação e exercício comparado, né? Nosso comparador aqui, que é o C, seria grupo controle, tá? Não intervention, lista de espera e assim por diante. Aqui deixando claro, né, que drogas, injetáveis, essas coisas foram excluídas porque foram considerados como invasivas, tá? Aqui, no caso aqui, o OR lá dos outcomes, os desfechos, se deixou aberto para qualquer desfecho na população idosa que aparecesse, que fosse validado, né? Claro. É isso. Aí, nos critérios de exclusão, isso. deixa claro que qualquer causa grave, né, será excluída. Pode ficar à vontade. Uma coisa também que geralmente passa batido na hora que, para o clínico principalmente que está lendo, a gente vê muito isso na clínica,
o pessoal ele não considera os diferentes comparadores, né? Cada pergunta clínica para ser respondida, ela tem um comparador específico, né? Uma coisa é eu querer ver a eficácia de intervenções, no caso aí conservadoras, eu quero ver para essas intervenções se o possível mecanismo ativo dessas intervenções é eficaz quando comparado ali em uma intervenção mínima. O que seria o ideal? Placebo, quando não é possível, pelo menos um sham, placebo e não intervention, né? Isso é o mínimo, você ter a eficácia de um possível mecanismo ativo, é aquela famosa plausibilidade a gente vai testar, né? Quando você quer ver se uma intervenção é melhor do que outra, aí a comparação já é outra, né? Então você vai estar comparando as duas intervenções, né, que existem ali, né? E você tem também quando você quer ver o efeito adicional, quando você, vamos supor, já está batido o martelo que exercício funciona. Então você vai ver se além do exercício, terapia manual funciona. Então, em um grupo, pode fazer aí terapia manual mais exercício. No outro grupo, você poderia fazer um chante de terapia manual mais exercício, que é o ideal, né? Aí você está vendo o efeito adicional. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem várias revisões sistemáticas que elas misturam os diferentes comparadores e falam em eficácia, né? E também com o comparador usual care, que também ele, infelizmente, não há um consenso do que é usual care. Tem gente que considera usual care exercício, mas educação, orientações, essas coisas, tá? Só que aí, quando você vai realmente ver o estudo lá, às vezes o estudo está comparando exercício com usual care, que é exercício, né? Então, ou seja, para sua pergunta, aquilo ali está errado, aquela comparação ali, o estudo não deveria ter entrado na revisão sistemática. Então, devido a essa inconsistência, muitas vezes a gente deve até excluir quando houve uma intervenção ativa, que é chamada de usual care na revisão sistemática. Então, o leitor ele tem que ter essa visão crítica na hora de estar lendo ali critérios de inclusão e exclusão. Perfeito.